sentadinhos, fica aqui. Amém? Amém? Estão comigo? Aleluia. Dias dos Pais. Eu sempre falo, eu nunca mudo a minha ministração baseado por temáticas. Porque eu entendo que o Espírito Santo de Deus, ele sempre tem um objetivo especial com a tua palavra, independente da data, independente do dia, independente das circunstâncias. Amém? E Deus me levou hoje a trazer uma palavra que está em Gálatas 3, pode deixar projetado aí a partir do verso 1, que eu quero começar e terminar essa explicação. Amém? Os irmãos estão com frio aí ou não? Está tranquilo? Tem uns com calor, uns com frio, misericórdia, o que a gente faz? Amém? Vamos orar para o Espírito Santo aquecer quem está com frio, né? E refrigerar quem está com calor, amém? Isaías estava falando da compra do som. O nosso som está comprado, só que está a caminho. E parece que o nosso som ouviu que está a caminho e pifou. Nós estamos só pela misericórdia aqui. Está um pouco difícil a comunicação, mas esteja cativo aí naquilo que eu estou falando, que o Espírito vai falar, que você vai ser ministrado com as nossas limitações. Amém? Então preciso da atenção bem especial de você hoje. E eu quero fazer uma oração. Eu estava aqui, o Espírito falou isso comigo para a gente orar. E esse som vai chegar até sábado, em nome de Jesus. Nós vamos já estar no domingo aqui com o novo som, amém? Amém. Você pode ficar 20 segundinhos de pé, nós vamos orar por isso? A previsão é para chegar entre o dia 19 e 21. Vai chegar no dia 19, em nome de Jesus. Que é sábado agora. Amém? Vamos levantar esse clamor? Você crê que Deus é um Deus que faz o impossível, não crê? Então você vai orar por isso comigo, você vai unir nessa fé comigo, e esse som vai chegar domingo, nós não vamos mais passar essas dificuldades aqui. Pai querido, nós cremos que o Senhor é um Deus que faz milhares de anos em um único. Para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E aquilo, Pai, que homens demoram, ou poderiam demorar centenas de anos, o Senhor faz em um piscar de olhos, o Senhor faz em uma palavra liberada. E nós pedimos, Pai, que esse som, todos esses equipamentos que já estão comprados, chegarão aqui, Senhor, em nome de Jesus até sábado de manhã, porque nós queremos, Pai, no domingo, já está com toda a estrutura desse novo som montada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, confiamos e cremos nessa verdade. Em nome de Jesus, mova os céus a nosso favor, em nome de Jesus, amém? Diga assim, eu creio que Ele chegará no sábado de manhã, amém? Então pode assentar agora. A bênção sempre é de quem está presente. Eu sei que hoje é um dia difícil se arrebanhar o povo, dia dos pais, muitos saem, viaja, mas você está aqui, a bênção sempre é de quem está presente, amém? Deus tem uma palavra especial para você hoje. Você vai sair daqui com a revelação que talvez você ainda não teve. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Eu tenho percebido que a maioria das pessoas, elas não têm entendido a graça, ou elas têm uma revelação parcial da graça. Jesus, certa feita, ele disse, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento, ela leveda toda a massa, amém? E às vezes a gente crê na graça, a gente foi alcançado por ela, mas vai passando o tempo, vai passando os dias, a gente vai misturando, vai pegando um pouco de lei, vai colocando no meio da graça, e a gente não percebe, porque se a gente percebesse que a lei está misturada com a graça, a gente removia. E eu entendo que quanto mais a gente entende e tem revelação da graça, mais a gente se torna uma pessoa santa, amém? Mais eu consigo vencer as minhas fraquezas, mais eu consigo produzir no reino de Deus. Mas o que acontece? Geralmente as pessoas acham que quando a gente enfatiza demais a graça, eu estou todo domingo aqui falando da graça, eu vou continuar falando todo domingo. E geralmente, por as pessoas não entenderem, elas acham que a graça, elas vão gerar 2 problemas. O primeiro problema, vai gerar pessoas descompromissadas. Pastor, o senhor fala só da graça, enfatiza a graça, vai gerar um povo descomprometido.
sem nenhum compromisso com o reino de Deus, sem nenhum compromisso com o ministério, sem nenhum compromisso com a família, sem nenhum compromisso, porque é graça. Eu quero dizer para você que esse é o seu maior equívoco. É justamente o oposto, é justamente o contrário, amém? Talvez outro ponto que você olha para a graça e você olha com desconfiança, é de você achar o seguinte: olha, se você fala muito da graça, se você evidencia muito a graça, você vai fazer com que as pessoas percam o temor, e daqui a pouco elas vão pecar de qualquer maneira, de qualquer forma, sem nenhum temor. A graça vai ser talvez uma desculpa que a pessoa vai dar para levar uma vida de qualquer jeito, uma vida libertina, e ela não vai romper contra o pecado. Eu quero dizer para você também que essa é a maior mentira que o diabo tem plantado na sua vida, é justamente o oposto. Enquanto mais você entende a graça de Deus, menos você tem desejo de pecar, maior prazer você tem de renunciar ao pecado e estar na presença de Deus. Amém? Então é importante você entender que essas duas verdades acerca da graça precisam ser entendidas. Porque essa semana eu vi a postagem de um pastor e eu fiquei muito preocupado. Porque é um pastor, é alguém que está, sabe, influenciando vidas, está direcionando as vidas, está gerando, né, de alguma forma, influência na vida das pessoas. E ele postou o seguinte, colocou um pregador, dizendo o seguinte: a fé é suficiente para ser salva. E postou lá. Depois outro dizendo embaixo assim, lembra daquela frase de Jesus? Se você não lembrar, eu vou lembrar você. Quando chegou aquele jovem rico e perguntou assim para Jesus: o que eu faço para herdar a salvação? Lembra agora desse texto? E Jesus disse: obedeça os mandamentos, e você terá a vida eterna. E o jovem rico disse: mas eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade, tenho obedecido todos eles. E Jesus: te falta uma coisa. Ele disse: vende tudo que tens, depois vem, siga-me. A Bíblia diz que aquele jovem saiu com a cabeça triste, porque ele era dono de muitas riquezas, e foi embora. E a pessoa pegou justamente aquela frase, onde Jesus disse: obedeça os mandamentos, e você terá a vida eterna. Só que você precisa entender essa verdade, à luz da graça do Novo Testamento. Irmão, se a gente misturar tudo, o maior erro da minha vida, vou falar qual foi o maior erro da minha vida, na minha caminhada cristã, é misturar Antigo com o Novo Testamento. Talvez você tenha feito isso, tudo é palavra de Deus, mas ela precisa ser cortada, ela precisa ser separada, porque cada uma delas tem um valor no seu devido tempo, da sua devida forma. Então quando você pega esse texto e diz: Jesus não mentiu, ele falou a verdade, quem obedecer os mandamentos verdadeiramente é salvo, tem a vida eterna. Sim ou não? Sim, Jesus não estava mentindo. Mas o problema daquele jovem é que ele achava que ele era obediente. Quando Jesus disse: vende tudo que tens e dê aos pobres, depois vem e segue-me, Jesus estava mostrando para ele que o principal mandamento ele não cumpria, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Então quando nós dissemos verdadeiramente, para entrar no reino dos céus, eu preciso obedecer os mandamentos, é verdade. Só que a pergunta que eu faço é: quem na história da humanidade, na face da terra, guardou todos os mandamentos? Porque a Bíblia diz que lá em Tiago 2,10, que a lei, ela é um pacote completo. Se você falhar em um item, tropeçar em um pecado, você é culpado de toda a lei. Aí todas aquelas maldições, Deuteronômio 28, vem sobre você. Não é isso que diz lá em Deuteronômio 28:13? Acho que é isso mesmo. Projeta para mim lá, para não ficar nas minhas palavras. Deixa eu ver se é isso mesmo. Para que você entenda como que é importante. Deuteronômio 28:13. Deixa eu ver se eu não estou errado. Um pouquinho mais adiante, aqui ainda está nas bênçãos, isso, 14 em diante, o 13 encerra as bênçãos, mas no 14 ele diz: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Deus deu a lei e disse: se vocês obedecer, vocês serão abençoados, mas não desvie. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, quantos irmãos? Alguns ou todos? Diga assim: todos. Ó, o que Deus está dizendo. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor,
o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Você tem noção da loucura que é alguém que vive pela lei? Ele está debaixo de todas as maldições, porque ele diz: se você não obedecer por completo toda a lei, todas essas maldições atingirão você. Aí depois ele vai dizer no verso 16 em diante: vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. 17, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. E assim vai, tudo fica debaixo de maldição. Então quando alguém diz: olha, a gente é salvo por obedecer os mandamentos, ele não está errado. Só que a pergunta é: quem consegue obedecer todos os mandamentos? Quem passa pelo encontro? No encontro com Deus a gente faz essa avaliação espiritual, porque muitas pessoas chegam lá e elas falam: pastor, eu não tenho pecado. É a primeira coisa que é desconstruído: todos nós temos pecados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então presta atenção, só existe uma pessoa que obedeceu todos os mandamentos. Quem foi? Diga assim: Jesus Cristo. Somente Ele foi capaz de obedecer todos os mandamentos. Então quando as pessoas não entendem que somente Jesus foi alguém que obedeceu todos os mandamentos, eles vão viver de forma insensata, como disse Paulo. Agora pode voltar lá para o texto de Gálatas capítulo 3, para que você entenda como que é importante você viver pela graça. E eu quero, no decorrer dessa ministração, que você entenda esses dois pontos. A graça, ela não gera pessoas descompromissadas, é justamente o oposto. Geralmente, pessoas quando começam a reclamar, acontece assim na vida da liderança: estou trabalhando demais, estou servindo demais, aqui é só eu que trabalho, eu estou sobrecarregado. É alguém que não entendeu a graça. Porque alguém que entendeu a graça, tudo que ela faz para o Senhor, ela fala: deveria fazer mais, não estou fazendo o suficiente. Você entende como que a graça, ela sempre vai gerar muito mais compromisso do que descompromisso? E quem entendeu a graça, ela fala: poxa vida, eu não mereço nada, Deus tem me dado tudo, como não honrá-lo? Como não submeter? Como não renunciar ao pecado? Se Deus tem me dado tudo. A minha conversão foi assim. Deus começou a me abençoar de tal forma, eu olhei e falei: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O Senhor tem me abençoado e eu não tenho honrado o Senhor. E aquilo fez com que eu tomasse uma decisão radical na minha vida: a partir de hoje, eu me entrego completamente ao Senhor Jesus, porque Deus tem feito muito mais do que eu mereço, e eu preciso retribuir com essa graça. Amém? Mas olha que Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele explica algumas coisas aqui que eu quero que você, no decorrer da ministração, venha compreender. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagre entre vocês, realiza as mesmas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Amém? Só deixa eu explicar um pouquinho esses 5 primeiros versículos. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Que muitas pessoas creem o seguinte: não, pastor, eu creio que a salvação é pela graça, mas o restante não. O restante é pela minha força, o restante é pela prática da lei. Paulo está escrevendo aos Gálatas aqui e justamente combatendo isso. Ele diz: como que vocês foram salvos? Vocês não foram alcançados pela fé em Cristo Jesus, sim ou não? Sim. Então ele está dizendo: olha, se vocês foram alcançados pela fé, se vocês viram Cristo ressuscitado, se vocês experimentaram milagres, se vocês viram o poder de Deus pela fé, por que as outras coisas foi dado pela lei? Por que as demais coisas é dado pela lei? Se a salvação, que é algo supremo, superior, o mais importante, o mais impossível, foi feito pela graça, por que as demais coisas têm que ser pela lei?
Estão entendendo, amados? Amém? Então, é imprescindível que você entenda que tanto a salvação quanto a santificação, a tua caminhada, tem que ser pela graça, tem que ser pela fé, porque é a fé que vai gerar boas obras, não são as boas obras que geram fé. Então a ordem das coisas aí são muito importantes. A maioria das pessoas, elas se esforçam para tentarem ser amadas por Deus. A maioria das pessoas se esforça para tentar ser aceita por Deus. A maioria das pessoas se martirizam para tentar conquistar a bênção de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa: você já é abençoado por Deus, você já é perdoado, você já é filho, você já é amado por Deus. Você não precisa fazer isso para adquirir, ser aceito, ser amado, conquistado por Deus. Não, você faz isso porque você já é salvo, você já é amado, você já é conquistado por Deus. O que nós fazemos é sempre uma resposta. Eu sempre respondo ao que Deus faz, mas tudo começa em Deus. É Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Então tudo que nós fazemos, amados, é a resposta da bênção de Deus. Deus nunca vai cobrar nada de você sem antes te dar, e te dar a capacidade e a condição para você fazer. Se Ele diz, vai lá e ora para alguém, é porque Ele já colocou unção em você, colocou graça em você, favor em você, para você ir lá e orar. Porque Deus, Ele não exige, muito pelo contrário, Ele nos dá e diz, agora faça bom uso, agora vai lá e aplica, está nas suas mãos. Mas Deus, Ele nos dá gratuitamente todas as coisas. Ele diz, aquele que dá o Espírito Santo foi dado pela lei ou pela fé? Porque o Espírito Santo só foi derramado depois da morte de Jesus, amém? Então o Espírito Santo não foi dado na lei, porque ninguém conseguiu submeter a ponto de ter a presença do Espírito. Mas assim que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, Ele diz, eu vou, mas enviarei dos céus o Espírito Santo Consolador. Ele diz que lá no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa, e todos foram batizados com o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe como que isso aconteceu? O verso 5 ele diz que isso aconteceu pela fé. É Ele que opera milagre entre vocês. Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Então é importante você entender que você precisa começar pela graça, entender que você não tem fé no teu coração se primeiro o Espírito não te dá. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Então a fé que é em você não foi algo produzido pela tua mente, não foi algo produzido pelo esforço. Se a fé é um dom de Deus, foi um presente, Ele te deu gratuitamente. Compreende, queridos? Então se até a fé é um dom de Deus, como que eu vivo pela lei? Tudo é pela graça, e graça é favor imerecido. Eu nunca vou merecer nada. Não importa o que eu faça, a Bíblia diz que a minha justiça, ela é trapo de imundícia. A minha justiça pode ter sido aceita pela sociedade, a minha justiça pode ser aceita pela minha família, a minha justiça pode ser aceita até por vocês, mas a minha justiça nunca vai ser suficiente para ser aceita diante de Deus. É por isso que eu preciso de Jesus, é por isso que eu creio em Jesus, é por isso que Ele morreu. Porque se alguém vive pela prática da lei, Cristo morreu inutilmente. Jesus morreu, meu amado e minha amada, porque nenhum de nós temos condição de ser salvo pelos nossos esforços. Então por isso que a salvação ela é unicamente, exclusivamente pela fé em Jesus. Eu creio em Jesus, creio que eu estou perdoado, eu entreguei minha vida para Jesus, sou salvo, não preciso de mais nada. Porque sabe o que acontece? O Espírito Santo, quando eu faço isso, o Espírito Santo habita em mim, e eu me torno um com o Senhor. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo vai gerar dentro de mim uma nova natureza. Eu vou ser uma nova pessoa, eu vou nascer de novo. Não é isso que Paulo diz, 1 Coríntios? Ele diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Do que ele está falando? Do Espírito de Deus agora passar a fazer morada em mim. Aí sabe o que acontece? A minha natureza muda, aí as minhas vontades mudam, os meus interesses mudam. Aí eu vou começar a ser atraído pelas coisas de Deus, eu vou começar a ter interesse pela palavra, eu vou ter vontade de orar, eu vou ter vontade de cultuar, eu vou ser impulsionado, direcionado, instigado a fazer as coisas espirituais que antes eu não tinha nenhum interesse. E a hora que eu pecar, eu vou ficar com a consciência pesada, eu vou ficar triste, vou ficar mal, eu falo, não é a minha natureza, a minha natureza é de filho. Então o novo nascimento, entenda o seguinte,
É o Espírito Santo que opera dentro de nós. E a hora que Ele opera, a nossa vida muda automaticamente. Não tem esforço. Porque o esforço foi conquistado por Cristo. Porque Ele mudou minha natureza. Aí você só tem que dizer o seguinte: você só tem que responder a sua natureza. A minha natureza é o quê? É de filho de Deus. A minha natureza é do quê? É de ser santo. A minha natureza é de alguém que tem a imagem de Deus em mim. Eu carrego Deus comigo. Então aonde eu vou, eu preciso glorificar o nome de Deus. A responsabilidade na graça é muito maior do que na lei. Porque na lei, a palavra dizia o seguinte: olha, se você adulterar, você pecou, tem que morrer. Mas na graça, Jesus disse, é muito mais do que isso. Só de você olhar para alguém com desejo impuro, você já pecou no teu coração. Amém, queridos? Verso 6. Considerem o exemplo de Abraão, o nosso pai. Já que hoje é dia dos pais, vamos falar do nosso pai Abraão. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Só para você entender a ordem cronológica das coisas. Abraão, ele veio antes de Moisés. E a lei foi dada a partir de Moisés. Então Abraão foi alguém que recebeu a bênção de Deus antes da lei. Porque a lei foi dada com um propósito. Daqui a pouco você vai entender. Por que Deus deu a lei? Porque Abraão, quando foi chamado, ele foi chamado também numa era graciosa. Não tinha lei, a lei ainda não foi estabelecida. Verso 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, é que são filhos de Abraão. Ele está falando aqui dos judeus, dos filhos de Deus, do povo de Deus. Todo aquele que crê em Jesus é povo de Deus. Por isso que você é filho de Deus. Não é porque você tem o mesmo sangue de Jesus. Porque você recebeu o sangue de Jesus. E pela fé nele, você se torna filho de Deus. Então é pela fé que nós nos tornamos filhos de Abraão. Aí ele diz no verso 8. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Boas novas é evangelho. Evangelho significa boa notícia. Deixa eu falar uma verdade para você. Deus, ele sempre tem, e somente tem, uma boa notícia para aqueles que crêem nele. Somente. Abraão recebeu essa boa notícia, que ele estava perdoado, que ele era filho, que ele seria pai de multidões, e que muitas pessoas serão agregadas, por causa da fé dele. Ele diz, estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Ele diz, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios, pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Ele diz, por meio de todas as nações, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Verso 9. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Então sabe quem é abençoado? Não é aquele que pratica a lei, porque ninguém consegue praticar a lei. Estão entendendo, amados? Amém? Quando eu falo da lei, pode pegar os 10 mandamentos somente. Pega os 10 mandamentos, não precisa nem pegar todos os outros 600 e tantos itens da lei mosaica, não, só pega os 10 mandamentos. Você reprova em todos. Você reprova em todos, você pega tipo, sabia que você reprova em todos, se você for verdadeiro com você. Então ele está dizendo, quem que é abençoado? É quem submete a lei ou quem tem fé e crê que Deus é aquele que abençoa quem não merece? Então, abençoado é aquele que crê, que entende, eu não mereço, mas eu sou amado, sou filho, e Deus, por meio de Cristo, me abençoa. Amém, queridos? Então, quem que são os abençoados? É aqueles que têm fé em Jesus. Se você tem fé em Jesus, você vai ser abençoado juntamente com Abraão. E agora, quem pratica a lei? Vamos lá ver? Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de? Muito forte isso, porque às vezes a pessoa acha que está debaixo da bênção. Não, pastor, eu estou vivendo pela lei, estou cumprindo certinho o ritual. Sem Jesus você está debaixo de maldição. E se você pega a lei e substitui por Jesus, você também está debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Aquele texto que eu mencionei lá, Paulo está mencionando aqui agora. Ele diz, aquele que não obedece toda a lei está debaixo de maldição. Mas quem que são abençoados? Que creem em Jesus? Pela fé, amém? Então é importante você entender que você foi chamado para viver por fé, não pela prática da lei. Verso 11. É evidente
que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá. Somente Jesus foi justificado diante de Deus pela lei, porque Ele foi o único que cumpriu. Então, para que a gente tenha acesso a Deus hoje, nós precisamos de Jesus. É por isso que Jesus teve que morrer, é por isso que nós cremos e vivemos pela fé em Jesus, porque Ele cumpriu tudo. Então, quando nós temos fé nele, Deus olha para nós e nos vê justos, nos vê perfeitos, porque de Cristo nós estamos revestidos. Irmãos, é muito importante você entender isso. Você não entender isso, a tua vida vai ser um tormento, você vai ficar em angústia, porque você vai estar o tempo todo em tormento, imaginando o que eu faço para poder merecer a bênção de Deus, o que eu faço, quando acontecer alguma coisa errada, vir uma crise financeira, você vai entrar em desespero, vir uma enfermidade, você vai entrar em desespero, onde foi que eu errei, onde foi que eu pequei, onde foi que eu falhei? Você precisa crer que você não está mais debaixo de maldição, você está debaixo da bênção de Deus. Não tem mais maldição sobre você se você está em Cristo, não tem mais condenação sobre você se você está em Cristo. Amém, amados? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos. E ele continua: a lei não é baseada na fé. Lei e fé são coisas completamente antagônicas. Você relaciona com Deus pela fé ou pela lei, com as duas coisas misturar não tem jeito. Ele diz, pelo contrário, quem praticar essas coisas por ela, viverá. E automaticamente ninguém vai conseguir. Verso 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a maldição veio sobre Jesus para que você desfrutasse de bênção, a maldição caiu sobre Jesus para que nós hoje pela fé desfrutássemos da bênção. Aí o verso 14 ele diz, isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo, mediante a fé. Sabe por que nós precisamos muito do Espírito Santo? Porque é Ele que gera a salvação dentro de nós, é Ele que gera a santificação, é Ele que gera a nossa vontade e o nosso realizar. Paulo diz que é Deus quem efetua tanto o querer, quanto o realizar. Você vai desejar, eu preciso abandonar esse pecado, eu preciso ser uma pessoa comprometida, não, eu preciso liderar uma célula, eu preciso ter uma sala na minha casa, eu preciso tocar no louvor, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe quem planta essa vontade? Diga assim, o Espírito Santo. E sabe quem vai capacitar para que você também consiga fazer? O Espírito Santo. Porque se isso for gerado por você mesmo, que eu sei que não vai, se a vontade é gerada pelo Espírito Santo, saiba que o realizar também, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não conseguimos nada com a nossa força. Entende, irmãos? Isso significa, Deus é aquele que efetua tanto o querer, quanto o realizar. Tudo que há de bom em nós é o Espírito Santo plantando. Tudo que você faz de bom, porque o Espírito Santo concedeu graça para você fazer. Verso 15, ele diz, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, pode ir passando, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Sabe, é importante você entender isso aqui. Ele está dizendo que a promessa que Deus fez não está ligada, nunca esteve na lei. A lei, ela cumpriu um propósito temporário, presta atenção nisso. A aliança que Deus fez com Abraão é a aliança eterna. A aliança que ele fez com a lei, com Moisés, foi uma aliança temporária, amém? Então entende que a aliança que é eterna foi a aliança que Deus fez com Abraão, porque a lei veio 430 anos depois, e ela teve um período de tempo para cumprir o seu propósito. Aí ele diz, o verso 17, volta 17, quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha validar a promessa. Verso 18, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa,
mas em caso era um merecimento. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. O que ele está ensinando com isso? Se eu chego e falo para você aqui, olha, a Carol fez uma promessa aqui, antes de você sair, tem uma lembrança para você que é pai. Espera os pais pegar, o que sobrar você pode levar para o seu pai, para o seu avô, pode pegar para você, tem uma lembrancinha extra para você. Você vai receber essa bênção, não tem uma condição. Pela lei seria o seguinte, tem uma lembrancinha para você, mas você vai ter que prestar atenção na pregação inteira sem piscar. Aí você vai receber a tua bênção. Isso não é uma promessa, isso é uma condição que a gente colocou. Mas quando Deus diz, eu vou abençoar vocês por meio da fé, por meio de Cristo Jesus, Ele não colocou nenhuma condição. Se você crer, automaticamente você é abençoado. Se você crer, você está debaixo dessa bênção, debaixo desse favor. Compreende, irmãos? Então entende que a bênção de Deus, ela não está condicionada. Paulo está dizendo assim, foi uma promessa. E promessa não tem nenhuma condição. Se você prometeu para o teu filho, no dia do teu aniversário, você vai dar uma bicicleta, você não pode chegar no dia e falar, você não obedeceu, você não fez isso, você não fez aquilo, a não ser que você colocou essa condição previamente. Mas se prometeu que no aniversário ele vai ganhar uma bicicleta, qual que é a condição para ele ganhar a bicicleta? Simplesmente chegar a data, que é isso que Paulo está dizendo. Chegou a data, Jesus veio e agora em Cristo todos nós somos abençoados, não tem mais a ver com a lei. Aí você fala, pastor, então qual foi o papel da lei? Ele vai explicar, não eu. Paulo explica, verso 19. Qual era então o propósito da lei? Aí ele vai explicar. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, falando de Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Não sei se você sabe disso, mas o Brasil é o país das leis perfeitas. Para quem é deficiente físico, as leis, você vai olhar lá e são todas perfeitas. Para quem não tem renda, a lei lá é perfeita. Aí eu te pergunto, não tem pessoas passando fome? Não tem pessoas com dificuldade de acesso porque tem deficiência física? Só porque tem uma lei lá foi tudo resolvido, sim ou não? Está resolvido no papel, mas na prática, não. A lei é dessa forma, a lei ela não tem poder de gerar vida. Nós temos um problema aqui. As pessoas passam correndo aqui. Adianta colocar uma lei na cidade que é para eles passar devagar aqui? Vai resolver? Não, se não tiver um radar aqui, esquece, vai continuar passando. Por quê? Porque a lei, ela não tem poder de mudar. E mesmo colocando radar, de vez em quando passa um aqui, vai ser mudado. Porque a lei, ela não tem poder de mudar o indivíduo, entende? Então quando nós colocamos para as pessoas, quer servir a Deus, tem um catálogo de regras aqui, nós estamos tornando a salvação dessa pessoa impossível. Porque ela não consegue. Então ele diz, olha, a lei ela foi dada, presta atenção, a lei ela foi dada para revelar que nós somos pecadores. Diga assim, a lei foi dada para mostrar o meu pecado. Só isso, é um diagnóstico. Ela vai ser um médico que vai dizer, você tem uma doença, você é pecador, mas eu falo, eu não posso te curar. Talvez é um neurologista que resolve esse negócio, não é eu. Você foi num clínico geral, ele falou, eu sei qual é o teu problema, é neurológico, mas eu vou te encaminhar para um outro médico. Eu não posso resolver o seu problema. Então a lei, ela diagnosticou, nós temos um problema. Aí o verso 22 ele diz, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada a quem? Diga assim, aos que creem. Ela foi dada aos que creem. Verso 23. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gilson, vem aqui, deixa eu te explicar isso aqui. Suba aqui. Donovan, vem aqui também.
para vocês nunca mais esquecer. Vem aqui, Eric. Suba aqui. Sabe o que Paulo está explicando aqui? Presta atenção nisso. Aqui está Gilson. Faz um pouquinho. É isso. Um homem pecador. Bebe todo final de semana. Chega embriagado em casa. Bate na esposa. Chega atrasado no trabalho. Maltrata os colegas de trabalho. Só um exemplo, tá, Gilson? Não é não. Vive dando trabalho na rua, brigando. Mas tem do lado dele, vem aqui, dona, o tutor. Que é a lei, dizendo para ele tudo o que ele pode e o que ele não pode. Tudo que ele não pode. Só que o único papel da lei é o seguinte, é falar para ele o que ele não pode. O papel da lei é esse, pode ou não pode. O tutor aqui, a palavra em grego aqui é pedagogos, que significa, traduzindo para o nosso português, pedagogo. Só que o pedagogo naquela época, ela tem uma função diferente de hoje. Hoje, o pedagogo, ela se tornou professor. Naquele tempo, o pedagogo, ele era alguém, era o cuidador, era o tutor, era alguém que cuidava da criança. Para onde ela ia, o tutor estava junto. Ela não podia fazer nada sem os olhos do tutor. E era o tutor que levava da escola, trazia. Era ele que cuidava. Pode, não pode. É tipo uma babá, vamos dizer assim. Mas era alguém que, conforme a criança ia cuidando, ele era o tutor. Era um escravo, era um servo que estava ali, que falava tudo para aquele menino, para aquele menino, que podia e que não podia fazer. Só que, o que acontece? A lei é esse tutor. Está aqui o Gilson, pecador, homem complicado, difícil, não muda de vida. Por mais que a esposa fala, continua do mesmo jeito. Por mais que os amigos falam, os pais falam, continua do mesmo jeito. Aí o pastor vem e pergunta: Gilson, por que você não muda de vida? Fala: pastor, eu não consigo. Eu tento, mas é mais forte do que eu. Aí a lei vai dizer o seguinte: há uma promessa, que tem alguém que vai resolver seu problema. Porque eu sei que você quer sair dessa situação, mas você não tem força. Aí a lei vai apontar para quem? Para Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo não vai chegar e vai dizer o seguinte: está aqui a regra, tinha poucas, vou te dar um pouco mais aqui para você obedecer. Não, Jesus Cristo vai vir, vai fazer morada por meio do Espírito Santo aqui na vida do Gilson, e vai começar a mudar ele de dentro para fora. Aí agora sim, hora que ele nascer de novo, ter o Espírito Santo habitando, ele vai conseguir dizer não para o pecado. Ele vai conseguir agora ter desejo pelas coisas do Espírito, não mais da carne, porque dentro dele agora está sendo edificado uma casa espiritual. Compreende? Então agora a lei, ela se tornou desnecessária. O Gilson já sabe o que é certo e o que é errado. Agora, quando ele decidir, falando: eu quero mudar. Você quer mudar, Gilson? A quem ele vai recorrer? Diga assim: a Jesus Cristo. Ele vai dizer: eu não sei, eu não consigo, por mim eu não consigo, mas agora eu sei que o Senhor morreu na cruz para enviar o Espírito vai residir em mim, vai mudar minha vida de dentro para fora, e tudo na minha vida agora vai ser transformado. Amém? Vamos aplaudir Jesus pelos nossos artistas? Vocês estão entendendo como que é importante você entender que a lei, ela não muda ninguém, a lei, ela não transforma? Esse é o maior problema dos casamentos. Talvez tenha aquela coisa que você quer que mude no seu cônjuge, você fica cobrando: muda, muda, muda. Não muda. Não vai mudar. Esquece, você casou com ele assim, você casou com ela assim. Só tem uma forma de mudar. Sabe qual a forma de mudar? Você orar e falar: Senhor, muda a vida dele, porque só o Senhor pode mudar. Cobrar não muda. Irmãos, minhas irmãs, eu sei que as irmãs são especialistas em cobrar do marido, eu sei. Quanto antes você aprender isso, minha amada, presta atenção, estou falando com muita verdade no meu coração agora. Quanto antes você aprender isso, você vai viver em paz no teu casamento. Ou você aceita o teu marido do jeito que é, ou você ora para Deus mudar, porque só Deus pode mudar. Agora, o dia que ele querer mudar e falar: eu quero mudar, ora por mim, e vocês orar junto, pode gritar, a mudança acontece, mas só cobrar, esquece.
Você vai gerar só um transtorno, um desgaste, vai começar a criar atrito entre vocês, daqui a pouco, sabe o que acontece? Divórcio. Da mesma forma é o homem, a gente não se cobrar da sua mulher. Ninguém não muda porque não quer, não muda porque não consegue, porque está indo pela lei, se esforçando, não estou se esforçando, é perca de tempo. Vocês precisam correr para Jesus, nós precisamos correr para Jesus e dizer, eu não consigo. Eu sempre uso esse exemplo. Você já viu, meu carro está na oficina, estragou, deu problema na embreagem, estou a pé. Mas sabe quem que foi lá arrumar o carro? Não foi outro carro, não apareceu o carro do Reiran, falou assim, eu vou lá arrumar o carro do pastor Zeca. Não foi, foi um mecânico. E o mecânico aprendeu tudo aquilo do engenheiro que produziu o carro, entende, irmãos? Sabe quem pode mudar você? Não é o pastor? Sabe quem pode mudar você? Não é a sua esposa, não é seu esposo, não é os seus filhos, não é os seus pais. Só tem um que pode mudar você. Ele se chama Jesus Cristo, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que morreu por você, aquele que enviou o Espírito Santo para habitar em você e mudar a sua natureza. Deus não está chamando você para ser uma pessoa melhor, Deus está chamando você porque Ele quer dar dentro de você, gerar dentro de você uma nova vida. Ele quer transformar você em uma nova pessoa, na qual os seus desejos, as suas vontades, as suas inclinações serão para as coisas de Deus. É importante você entender a graça, porque você vai ser livre, você vai ser liberto, você vai alcançar verdadeiramente santidade na vida, a tua vida será verdadeiramente mudada. Aí Paulo conclui toda a argumentação, no verso 26 em diante ele diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então quando Deus olha para você, Ele não vê você com seus pecados, Ele vê Jesus Cristo, o Filho dEle, perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado, e diz, nele eu tenho prazer, porque foi assim que Jesus disse, foi assim que Deus disse para Jesus quando Ele saiu do batismo, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Então se você crê em Jesus, você está revestido de Jesus, Deus olha para você e não vê você, Ele olha para você e vê Jesus Cristo. Ele vê a perfeição, Ele vê a justiça, Ele vê a bondade, Ele vê o amor de Jesus Cristo sobre você. Aí ele diz, no verso 28, não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, verso 29, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A herança não é dada por algum mérito, a herança é dada porque você é filho. A herança é dada por uma promessa, você é filho e há uma promessa que depois da morte do pai, haverá uma herança para você. E sabe, é importante você entender que Jesus disse, Ele disse assim, olha, a lei passará os céus e a terra, presta atenção, passará os céus e a terra, mas não passará nem sequer um item da lei, um tio, uma palavra, uma vírgula, um ponto da lei. Sabe o que significa? Que a lei não foi anulada. Ele disse, eu não vim anular a lei, porque a lei ela nunca pode ser anulada. Somente a morte pode anular uma aliança. E se ela foi dada, e disse, se você pecar você morre, de fato nós morremos. Nós morremos a morte de Cristo, quando Cristo morreu, todos nós morremos com Cristo. Como a lei não pode ser desfeita, somente a morte pode desfazer uma lei. Paulo usa esse exemplo, irmãos, falando do casamento. Ele diz, olha, a única coisa que anula o casamento é a morte. Pode lavrar carta de divórcio, o que acaba com o casamento, e o que encerra um casamento é a morte. É a única coisa que desfaz um casamento, é a morte. Ele usa esse exemplo dizendo o seguinte, olha, assim foi com a lei. Não tem como você desfazer, a lei foi feita. Só é uma forma para essa lei ser quebrada, quando há morte. Ele providenciou a nossa morte, por meio de Cristo Jesus. Ele morreu, e nós morremos nele, para que assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitássemos com Ele, e também tivéssemos vida. Compreende? Sabe por que a lei não tem mais nenhum efeito sobre você? Porque você morreu para ela. Se morreu, você está livre para casar de novo. Está livre. Você está livre agora para aliançar com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu no seu lugar. Compreende, amados? Se coloque de pé. Eu quero que você saia daqui hoje com a revelação clara
de que tudo é pela graça, tudo é graça, tudo é favor imerecido, e tudo que você precisa fazer, meu querido, minha querida, é entregar a sua vida para o Senhor Jesus e confiar nele, descansar nele de todo o coração. Não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer com seus esforços para alcançar o favor de Deus, para alcançar a bênção de Deus. Nós temos uma promessa da parte de Deus, que nós seremos abençoados por meio da fé, porque ela foi uma promessa. Nós herdamos a promessa de Abraão segundo a fé. Se você se render ao Senhor Jesus, todo o teu coração cheio de fé, Ele transforma a sua vida, Ele muda a sua vida. Eu fui alguém que por muito tempo na minha vida fracassei na caminhada com Deus. Era tentativas e fracassos, tentativas e fracassos. Amanhã eu deixo esse pecado, amanhã eu renuncio, amanhã eu mudo, amanhã eu serei diferente. Até que eu entendi, irmãos, essa verdade. O Espírito Santo precisa habitar dentro de mim. E se Ele habitar dentro de mim, tudo na minha vida muda. E para que o Espírito Santo habite é muito simples. É só você dizer: eu creio em Jesus e eu quero o Espírito Santo na minha vida. Vocês querem, amém? Nós queremos. Então nós vamos orar em uma só fé e dizer: eu quero o Espírito Santo habitando em mim. E se o Espírito Santo já habita em você, você vai dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu não quero que nenhum pecado me domine, porque o Espírito Santo me dá domínio próprio, o Espírito Santo me dá santidade, o Espírito Santo Ele me dá vida com o Senhor, e eu não vou mais ser acusado, eu não vou ser mais condenado, eu não vou mais viver debaixo de culpa, porque Cristo me libertou da lei, Cristo me libertou do pecado. Eu sou livre agora para fazer a vontade de Deus. Pai, nós oramos nessa noite, eu oro pelos teus filhos que aqui estão. Eu sei que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, Pai, é quem tem efetuado essa salvação. É o Senhor que tem gerado fé, Pai, nesta vida. E eu quero que o Senhor, com a unção que reside, Pai, em nós, por meio do Espírito Santo, traga a revelação dessa verdade a cada um que está aqui hoje. E ele tenha consciência, ela tenha consciência que é o Senhor que faz isso, que é o Senhor que muda, que é o Senhor que transforma, que é o Senhor que salva. E tudo que nós precisamos, papai, é crer no Senhor de todo o coração. E eu oro por cada vida que está aqui, que está crendo e que deseja essa mudança interior, Pai, que deseja essa transformação interna. Eu quero que a partir de hoje, tudo se faz novo. Diga assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu creio que tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Eu creio que somente Ele pode me mudar. E eu recebo a unção do Espírito Santo. Nessa noite, eu creio em Jesus. E creio que Ele me dá uma nova vida. E que me muda de dentro para fora. É Ele que muda as minhas vontades. É Ele que me dá força para honrar as minhas vontades. E eu vou, a partir de hoje, viver pela graça. Não estou mais debaixo de maldição. Estou perdoado. Sou filho, nascido de novo. E agora, a minha vida será mudada de dentro para fora. Eu creio que eu sou salvo. Sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus Cristo. E isso me basta. É suficiente. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Pode tomar teu assento. Saiba que são atitudes simples que mudam completamente. De vez em quando eu conto meu testemunho e não canso de contar ele. Porque foi assim que a minha vida foi completamente mudada. Eu tinha um pecado que eu sempre lutava contra ele, no início da minha conversão. Todo dia, eu chegava à noite, na minha cama, eu ajoelhava e prometia para Deus: amanhã eu não faço mais. Senhor, esse foi o último dia, te prometo, amanhã vai ser diferente. Quem já fez isso? Já fez isso para Deus? Você já fez promessa para Deus, dizendo assim: amanhã eu vou ser diferente, amanhã eu não faço mais? Só para eu ver, quem já fez promessa assim? Levanta as mãos. Todo mundo? Deixa
eu falar uma coisa para você. Deus não precisa que você prometa nada para Ele. Para com isso. Deus quer que você peça para Ele o que você quer fazer. Eu fiz isso, irmãos, por muitos e muitos dias, meses. Todos os dias eu chegava na minha cama na hora de dormir e falava: amanhã vai ser diferente, Senhor, me perdoa por hoje. Amanhã eu te prometo que eu vou fazer diferente. Até que chegou um dia, cheguei na minha casa, depois de muitas tentativas e fracassos, eu só chorei na presença de Deus, nem consegui falar nada com o Senhor. Chorei, falei: Senhor, eu não consigo. Só falei isso, essa foi a minha única oração: Senhor, eu não consigo. Tem misericórdia de mim, eu não consigo. Misericórdia que foi por minha conta, nem isso eu tive coragem de falar para Deus. Só falei: Senhor, eu não consigo. Irmãos, daquele dia em diante, quando eu acordei no outro dia, não percebi nada mudado. Chegou a tarde, chegou a noite, mas chegou na hora de dormir, algo me aconteceu. Eu vi que aquele pecado que todo dia eu cometia, aquele dia eu não cometi. Falei: ué, o que aconteceu? Passou o segundo dia, não cometi de novo. Chegou o terceiro dia e já passou alguns dias. Falei: rapaz, eu venci mesmo isso. O que aconteceu? Eu me esforcei tanto e não consegui. A hora que eu desisto, eu consigo. Aí o Espírito Santo falou comigo: eu só precisava dessa palavra sua: eu não consigo. Amém? Talvez você está aqui hoje e você fala: eu não consigo. Se você falar isso para o Espírito Santo, falar isso para Deus, e você falar isso de todo o coração, eu não falei isso da boca para fora, eu falei isso em prantos. Estava cansado daquela vida, eu queria uma nova vida, não queria mais cair naquele pecado. Ele me deu uma nova vida. Amém? Faça isso, viva pela graça. Faça de Jesus o teu sustento todos os dias. Só Ele pode mudar a sua vida. E Ele pode tirar você de toda e qualquer situação. Ele diz: não há nada demasiadamente difícil para mim. Eu posso todas as coisas. Amém? Então quero hoje concluir esse culto com meu coração muito alegre, muito feliz. Porque Deus tem nos abençoado, irmão, muito mais do que nós merecemos. E eu sei que é graça. Nós não merecemos nada disso. Deus nos deu a bênção desses 2 lotes, compramos todo esse lugar, e eu sei que Deus vai nos dar toda essa estrutura, vai nos abençoar com tudo isso, e Ele vai usar vocês, como disse o Isaías aqui, tendo condição financeira, semeando, abençoando e gerando novas vidas. E eu quero chamar você para esse compromisso com o reino de Deus. Vista a camisa, abraça a causa do Senhor Jesus, sirva no ministério todo o teu coração, se entrega a Ele todo o teu coração, não deixa para depois não. Deus tem te chamado hoje, agora. Deus tem tantas coisas para fazer. Sabe, irmãos, eu tenho visto Deus acelerar as coisas. Sabe o que significa? Que a volta do Senhor Jesus Cristo nunca esteve tão aproximada. Eu sei que a cada dia que passa está mais próxima, mas eu entendo que são dias muito próximos. Amém? E eu quero hoje apresentar aqui uma família, uma criança,